Olá, tudo bem? Com Cristo está sempre tudo bem. Vamos mais uma vez mergulhar na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para nos ensinar. Nós temos nos esforçado para levar o Evangelho genuíno que Ele entre nos corações e promova verdadeiramente salvação entre nós. Eu sou Alan Rodrigues, pastor da CLSJ, Caminho da Luz, seguidores de Jesus, e hoje nós vamos meditar num tema que é: herdar o reino de Deus é de graça? Vamos à palavra? Então vamos lá. Havia uma lei de posse sobre os bens em Israel. No tempo de Jesus, todos conheciam essa lei. Muito bem. Então Jesus usa isso como parábola. Funcionava assim: se você tivesse um campo, descobrisse algo valioso num campo, você não poderia simplesmente chegar lá, encontrar aquele tesouro e pegar ele para você. Isso era considerado roubo. Tinha uma pena altíssima. E se esse algo valioso que você encontrasse pertencia àquela pessoa que era dona do campo, remover aquilo dali era considerado roubo. Portanto, para se obter aquele tesouro, você poderia até descobrir ele escondido e não contar para ninguém. Isso você podia fazer. Mas para você tomar posse daquele tesouro, você precisaria ir até o dono do campo, comprar o campo e então tomar posse do tesouro que ali estava escondido. Portanto, você precisaria dispor de dinheiro para fazer isso, não é? Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 44, Jesus propõe aos apóstolos a seguinte parábola: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ou pela alegria, pelo prazer de obter aquele tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro, aquele campo. Nós temos as figuras aqui representadas por essa parábola. Jesus usa os termos comprar, vender, valioso, ou seja, algo de valor, Tudo isso indica uma negociação, um negócio que pressupõe dinheiro, pressupõe custo, Uma transação comercial de custo, que havia custo, havia valor, havia preço, não era de graça, Então, Cristo, ele deu a sua vida de graça por nós, mas nós temos que pagar um preço pelo reino de Deus. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, e ele tem que habitar dentro de nós para conquistarmos ele. Então, o preço que o Senhor está se referindo aqui, com essa parábola, para que nós, a semelhança, a figura do campo que tem um tesouro escondido, é que para que nós possamos adquirir o tesouro do reino de Deus, o tesouro que é Cristo, que está no Evangelho, nós precisamos abandonar tudo. Todas as nossas práticas religiosas e humanas, para tomarmos posse do reino de Deus. Aquele que descobre o tesouro do reino é como se tivesse ganhado na loteria. Ele abre mão de tudo que era valioso para ele, de todas as práticas e todas as coisas que ele fazia antigamente, que agora, conhecendo a Cristo, ele não faz mais. Para quê? Para que ele possa agradar o seu Senhor e obter o prêmio da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, a pessoa descobre o sacrifício de Jesus, o tesouro, deixa o mundo e compra o campo, vem para a igreja, vem para o Evangelho. Mas, muitas pessoas têm um problema, que eles vêm para a igreja, mas o mundo não sai deles. Ele acha que por estar na igreja é o suficiente para ele se salvar. Então muitas pessoas vêm para a igreja, conhecem Jesus, simpatizam com Jesus, acham linda a mensagem, mas eles não compram
o campo na sua totalidade. E é isso que eu quero dizer para vocês, que é necessário um preço. Jesus fez a comparação de um negócio para dizer que para nós termos Cristo, para nós termos o reino de Deus, nós temos que pagar um preço, não é de graça. Exige nós precisamos abnegar na nossa vida de diversas coisas, de diversos prazeres, de diversas coisas que nós gostávamos de praticar e que agora, por amor a Cristo, por amor ao reino, nós precisamos abrir mão. Por isso ele diz, vai e vende tudo que tem. Tudo que tem. Então, o que acontece é que quando para nós aceitarmos a Cristo Jesus, nós precisamos comprar o campo. O campo, veja, o tesouro ele está no campo. Não tem como você aceitar Jesus pela metade. O tesouro está no campo. Para comprar o campo, para pegar o tesouro que é Cristo, você precisa comprar o campo. O que significa comprar o campo aqui? O tesouro está no campo. Não é possível adquirir o tesouro sem comprar o campo, correto? Eu não posso ter Jesus sem comprar o evangelho inteiro. É isso que Deus está dizendo para nós. O tesouro é Cristo e sua obra de salvação, mas o campo é o evangelho. O evangelho tem normas, tem regras. O Senhor nos deixou uma maneira de viver, nós somos transformados em uma nova criatura. Nós somos nova criatura para a prática de boas obras. Então tudo que era antigo se fez novo, tudo se fez novo. Não é? Não é isso que as Escrituras dizem? Então Jesus ele está contido no Evangelho. Você não tem como aceitar Jesus e dizer assim, eu amo Jesus, eu acho ele lindo. Mas as coisas que o Evangelho diz para que você não faça, você continua fazendo. Você continua praticando as mesmas obras que você faz. Por isso que há pessoas que não têm mudança nenhuma. Elas estão na igreja, muitas vezes, elas aceitaram a Jesus, mas elas não sofreram nenhuma mudança no seu caráter. Não houve uma manifestação, uma transformação nas suas vidas, porque elas não compraram o Evangelho. Elas não compraram a mensagem de Jesus inteira. Comprar é abnegar. Veja, não é dinheiro monetário, mas é um preço, porque negar a nossa carne é muito difícil. Negar a nós mesmos é muito difícil. Então Jesus está dentro do Evangelho. Não se pode receber Jesus e deixar os ensinos do Evangelho de lado. Por isso a gente precisa da igreja. Na igreja nós aprendemos o Evangelho e aprendemos a prática do Evangelho. Não só para praticar dentro da igreja, mas em toda a nossa vida. Então veja, o custo do Evangelho é altíssimo. Ai, Alan, assim desse jeito eu não vou querer aceitar Jesus. Exatamente. Por isso que poucas pessoas passam pela porta estreita. Por isso que o mundo está como está. Nós temos 80% de cristãos no Brasil. Vocês acham que o Brasil é um país cristão? Não é. Não é um país temente a Deus. É um país 100% corrupto. Todas as pessoas praticam o mal e seguem os seus caminhos maus. Se o Evangelho tivesse transformado a vida do brasileiro, o Brasil não estava na situação em que ele se encontra. O campo precisa, quando você aceita o Evangelho, semelhante ao campo que Jesus disse, você compra o campo. Aí, dependendo do tipo de campo, ele precisa ser trabalhado, né? Então ele tem regras, né? Cada campo vai ter um tipo de trabalho diferente, requer um tipo de trabalho. Se você vai plantar, é necessário você arrancar as pedras, os tocos, né? As más influências, os maus costumes, as pessoas com quem você se envolve, os tipos de filme que você assiste, o tipo de conversa que você tem, as preferências que você tem na sua vida, aquilo que você gosta ou não gosta de fazer, determina qual o desejo que você tem pelo reino, qual o desejo. Veja que a pessoa que achou o campo pela alegria da salvação, pela alegria do reino, ela vendeu tudo. Ela não diz que pegou uma economia, não, tudo. Foi o que Jesus disse. Você não pode adorar a dois deuses.
Veja outra palavra que corrobora o que nós estamos falando. Você não pode adorar a Deus e a Mamon. Você não pode ter dois desses. Você não pode sentar de manhã na mesa com o inimigo, né? Vamos falar ao contrário. Você não pode sentar de manhã na mesa com Deus e à noite você sentar na mesa com o inimigo, praticando coisas que Deus não se agrada, vendo coisas que Deus não se agrada, praticando obras que não condizem com o evangelho, com o campo, né? Então você vai lá, arranca as pedras, arranca os tocos. Se é de pastagem, você tem que arar a terra e plantar grama, tirar os cupins. Se é uma terra fértil, você tem que adubar para que ela possa fazer com que as plantas cresçam naquele campo e deem a colheita que você espera. Veja quantas coisas estão embutidas nisso que Jesus falou. Em Gálatas 5, está escrito assim, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, são ciúmes, emulações são ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Se você não conhecer o Evangelho, você vai cair certamente em heresias, porque o Evangelho é distorcido todos os dias pelos cães, pelos homens maus que só querem o dinheiro das pessoas. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que Jesus falando para os apóstolos, depois em Gálatas, Paulo, que se converteu depois, repete as mesmas coisas. Você não pode adquirir o tesouro, que é Cristo, sem comprar o campo. Você não pode ter Jesus e não conhecer o Evangelho. Em Ageu, para nós concluirmos essa palavra, veja a seriedade com que Deus já falava desde a antiguidade. Ageu é um profeta do Velho Testamento. Ageu capítulo 1, de 6 a 8, está escrito assim, olha o que Deus falava para aquele povo. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Então ele exorta aquele povo e diz a razão pela qual eles estão sofrendo. Eles não têm alegria, eles não têm vida financeira, eles não têm paz, tudo que eles têm não prospera, é corroído, se perde, são prejuízos infindáveis. A pessoa acha que está prosperando, quando chega num determinado ponto da vida, vai tudo por água abaixo, porque elas estão vivendo no mundo, nos seus princípios deste mundo. Ele exorta e diz para eles assim, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Essa é uma metáfora, naquela época servia assim, era o templo físico. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, todo aquele que crê, que recebe Cristo como Senhor, recebe também o penhor, a garantia, o selo do Espírito Santo para que ele venha a herdar a vida eterna, para que naquele dia o seu nome esteja escrito no livro da vida. Então essa metáfora para hoje, para nós, diz o seguinte: venham, se reconvertam genuinamente e venham me prestar um culto em Cristo Jesus que me agrada, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, um culto agradável a mim, e eu sararei as suas feridas, e eu endireitarei os seus caminhos. É isso que essa palavra está dizendo. Naquela época dizia para eles, vocês não querem me honrar, vocês constroem as coisas para vocês, ficam correndo atrás dos problemas. Será que eu conheço alguém assim? A pessoa corre atrás dos problemas e nunca consegue alcançá-los. A palavra do Senhor diz assim, se vocês forem abençoados e me honrarem, as bênçãos correrão atrás de vocês. Se vocês me obedecerem os meus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Então não estou dizendo aqui, não estou pregando o evangelho de prosperidade, estou dizendo que uma vida com Deus é cheia de vinho,
cheia de mosto. O vinho representa a alegria, representa isso que eu disse agora, o reino de Deus. Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode estar sem um centavo, mas o Senhor te dá esperança e alegria. Ao passo que pessoas que têm tudo, você veja que eles aqui em Ageu, eles tinham tudo. Se vestem, mas não se esquentam. Comem, mas não se saciam, né? Plantam muito, trabalham muito, mas colhem pouco. Amém? Então, todo o mal que nós vemos nos dias, se vê nos dias passados e nos de hoje, são causados pelo apego às coisas desse mundo. Não é culpa de Deus, mas a falta de Deus. Então eu clamo a você por essa palavra, que você entenda a verdade do Evangelho, a profundidade do Evangelho. Quem nos deu essas orientações foi o Senhor Jesus. Ele nos ensinou pessoalmente a importância do reino de Deus, da vida com Deus. Não é estar na igreja, mas é ter vida com Deus. E para você aprender de Deus, você tem que vir à igreja, participar, conhecer o Evangelho, na leitura da palavra, na oração, no jejum, na busca por Deus. Nessa busca do comprador do campo, do negociante do campo. Tudo que tem. Muita gente, eu vejo brigas na internet. Será que dízimo é válido? Será que tem que dar isso? É Velho Testamento? É Novo Testamento? Não, você não tem que dar nada, não. Você só tem que dar tudo. A sua vida, o teu acordar, o teu trabalhar, o teu casamento, os teus filhos, a tua vida financeira, o teu culto, porque quem ganha é você, quem ganha com a salvação é você, quem vai salvar a sua alma por meio do sacrifício de Jesus é você, só quem ganha é você, porque o Senhor disse assim também, se Ele não negou nem o seu próprio Filho, não dará com Ele também para nós todas as coisas? Então servir a Deus é uma decisão inteligente, é uma decisão maravilhosa, que não traz sobre nós decepção. Amém? A salvação, quero deixar essa última palavra então, que é o reino de Deus, não é de graça. Muitas pessoas dizem que é fácil, basta aceitar o Senhor Jesus e pronto. Requer muita abnegação, requer tudo. Então eu quero deixar uma palavra para você. A salvação foi por graça. Era uma obra que ninguém podia fazer. Só Deus podia dar o seu sangue e o seu perdão por nós. Foi um favor de Deus, mas ela não é de graça, sem esforço. Amém? Pai querido, eu te peço que essa palavra ela alcance os corações e assim como uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas no profundo do coração, ela possa alcançar aqueles que a ouvirem. E que haja produção de vidas, de salvação para o teu reino. Que o teu reino cresça e se propague por toda a terra na vida destes. Eu abençoo todos aqueles que ouvem essas palavras, que ouvem a tua palavra maravilhosa. E que o Senhor possa se alegrar em nós, na nossa abnegação, na nossa entrega de tudo que nós temos para o Senhor, para obtermos o grande prêmio que é a salvação por meio do teu Filho Jesus. Amém.